Boa noite, galera. Boa noite a todos. Vamos dar um começo a mais um Meetup, né? Vai ser nosso 22º, mas começar primeiro me apresentando. Eu sou o Lucas, vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou um homem branco, estou com óculos, um pouco de barba e um pouco de cabelo. Estou com o fundo do Meetup logo atrás de mim. Esse fundo ele até parece curvas de nível, né? Mas é com tons de preto e laranja, pessoal. Então, né, com muito prazer, né, que a gente dá começo a mais um Meetup, 21º, inclusive, que a gente está tendo. É, então, eu tenho alguns recados aqui para dar para vocês antes da gente começar de fato, né? Eu quero falar um pouco sobre o Meetup. O Meetup é uma iniciativa que o Itaú tem de compartilhar conhecimentos na área não só de ciência de dados, mas também de engenharia de dados, de analytics, de engenharia de machine learning, de tecnologia, né? Não tecnologia como um todo, mas de tecnologia e dados como um todo, né? É, e a gente tem todos os meses, a gente tenta trazer algum palestrante, seja alguém de dentro do Itaú mesmo, ou então alguém de fora. A gente costuma trazer professores, pessoal da academia também. A gente abre espaço para todos, né? E a gente geralmente faz esses encontros no final do mês, né? E todos os meses regularmente, né? Já tem uns 2 anos que estamos nessa. É, Então, aqui está um pouco dos organizadores. O Meetup ele é organizado por nós quatro. Esse daqui sou eu. O Kaique, o Thales e o Beraldo estão aqui de back office aqui ajudando, nos bastidores também. E a gente tenta trazer dos mais diversos temas quanto o assunto é dados. Já teve de visão computacional, já teve de texto, já teve de áudio, já teve de grafos, já teve de engenharia de dados, engenharia de machine learning. A gente opta por trazer temas dos mais diversos, que aí a gente consegue agregar mais para a comunidade, a gente consegue atrair públicos diferentes para a gente também. E é isso, pessoal. Vou parar de ficar falando muito, né? É, Hoje, a estrela da noite é o nosso Rubens Oliveira. Ele é nosso spec aqui, especialista aqui na parte de Analytics, DataVis. Tem muita experiência aqui no banco nessa parte de ETL, de Data Driven. Ele está até com a câmera ligada aí. Boa noite, Rubens. Bom, boa noite, obrigado. E quem quiser se conectar com ele, tá aqui o QR Code do LinkedIn dele. Então, só digitar o Rubens Oliveira no LinkedIn que acha, beleza? Então, vou passar a bola para ti, Rubens. Pode passar então. Compartilhar aqui para vocês. Tirar a tela aqui. E só um Vamos, recado, gente. Desculpa, Rubens. Vai ter pode falar. Q&A, perguntas e respostas no final. Então, mandem aqui no chat, que no final a gente vai ter uma sessão. Boa, beleza. Bem, vou me auto-descrever também, que eu sou um homem branco, tô de boné aqui do Personalité, barba cheia aqui, fundo aqui também do evento, camisa preta aqui. Aqui para iniciar, pessoal, falar um pouquinho aqui como vai ser a jornada nossa aqui de DataVis e Data Storytelling, né? Apesar de ter muito mais outros elementos aqui que a gente vai abordar, o mais importante aqui é o Data Storytelling, tá? Um dos mais importantes aqui, mas até chegar no Data Storytelling é importante a gente salientar aqui alguns fundamentos de Vis que ajudam a explicar o porquê é tão importante a junção desses elementos aqui, do storytelling, que já é um fundamento conhecido de marketing, por exemplo, de Hollywood, e dados, que é um dos ativos mais valiosos de qualquer empresa, tá bom? E aí, tendo perguntas aqui, vai acumulando aqui o pessoal que a gente sana no final aqui o máximo que der. Começar aqui falando sobre data visualization, né? Então, desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade começou a entender a escrita, começou a entender a matemática, começou a entender a análise de dados, eu posso citar até os primórdios mesmo por exemplo, quando houve a pandemia global da peste negra, por exemplo, o pessoal não entendia que vinha da pulga dos ratos, né? Então, mas eles computavam frequentemente gráficos na parede mesmo, no giz escrito, o número de mortos semanalmente. E eles entenderam que eliminando os ratos, eliminando as pulgas, a taxa de mortalidade ia caindo, e com isso eles iam
criando os primeiros gráficos de barra ali para poder criar, poder entender que semanalmente aquilo estava dando resultado. Queimar os corpos com as pulgas e eliminar os ratos estava tendo impacto direto nos dados de mortes das pessoas. Então, desde que o mundo é mundo, desde que a gente gera dados, surgiu a necessidade da gente transformar isso de uma maneira visual. Isso é um impulso natural. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele foi já quantificado, já foi codificado para entender, para ler dados mais rapidamente de maneira visual. Então, 90% das informações transmitidas para o nosso cérebro são visuais, para começar. Então, todo o impacto dos 6 sentidos que a gente tem, 90% é visual. Tudo que vem para o nosso cérebro já é visual, 90%. Então, só daí já dá para entender porque é importante a gente dar foco em interações visuais com o nosso cérebro. Ele processa visualmente 60 mil vezes mais rápido que o texto. Então, quando você está lendo aquele livro, você espera aquela imagem lá, tão aguardada em cada capítulo, para dar aquela tangibilizada. Uma imagem vale mais do que 10 páginas ali lidas, no caso, tá? Por ter toda essa carga cognitiva visual aqui, a gente precisa ter uma interface poderosa aqui. 70% dos sensores receptivos, né, para ler essa informação visual está nos nossos olhos, tá? Os outros 30% estão espalhados entre os outros sentidos. Então, às vezes, se você sente cheiro de grama molhada, você consegue, só de eu falar agora, você já consegue mentalizar uma grama molhada. Se você sente o cheiro de uma comida, às vezes o seu cérebro te transporta para o passado, quando você experimentou aquela comida na casa da sua avó. Então, o seu cérebro sempre vai responder qualquer tipo de estímulo que você tiver com uma imagem na sua cabeça. Porque é como o nosso cérebro se comunica melhor com a gente e vice-versa. 50% da atividade cerebral é ativada durante o processo visual. Então, já que a gente vai ter que consumir toda essa informação visual, nada mais dedicado aqui ao nosso cérebro do que metade ser dedicado para isso. Tá? E 40% aqui responde melhor a estímulo visual. Como que acontece esse estímulo visual? A gente precisa ter alguns atributos de visualização. A gente precisa ter uma mudança no que está acontecendo. A gente precisa perceber uma mudança no senso comum aqui da informação. E aqui são alguns elementos aqui que eu trouxe, eu elenquei aqui os 15 principais elementos aqui de atributo de visualização, né? Então, orientação é o primeiro. Você tem ali só de bater o olho aqui, você já percebe aqui o estranho no ninho, você já consegue saber aqui qual que é o diferente. E quando você sabe qual que é o diferente, você consegue automaticamente fazer uma análise mais rápida e precisa. Forma é um tipo, tamanho de linha já é bem utilizado, espessura de linha, conexão, tamanho é bastante utilizado, cor é bastante utilizado. E geralmente os gráficos que a gente usa nas ferramentas de BI tem 1, 2, 3, até 4 atributos de visualização no mesmo gráfico. Então, às vezes, no gráfico você coloca uma cor, você coloca um tamanho específico, você coloca uma orientação nele, você coloca uma intensidade. Você consegue colocar vários atributos, tá? O objetivo não é você colocar um máximo de atributos, mas você utilizar o atributo correto para aquela análise de dados. Por exemplo, um gráfico temporal, um gráfico de linha, por exemplo, que mede interações no espaço-tempo, ele se comunica melhor a sazonalidade dele colocando a interação de movimento e orientação, no caso. São os dois aqui. Você consegue perceber melhor a sazonalidade se ela ocorrer no caso, tá bom? Aqui eu vou dar um exemplo da interação visual para vocês. Aqui, por exemplo, tem um desafio. Quantos números 9 tem na tabela abaixo? Em algum momento, a gente consegue chegar nessa resposta. Alguns de vocês, com quem é altíssimo, já deve ter chegado. Mas se a gente colocar dois atributos de visualização, que é simplesmente a gente aplicar uma cor e aplicar um negrito aqui, uma ênfase, a gente já consegue contar rapidamente que tem 11 números 9 aqui. Então, rapidamente o nosso cérebro já mapeia. Em vez de a gente mapear coluna por coluna e guardar na nossa memória quantos tem, a gente já consegue automaticamente chegar na resposta. Olha, eu não fiquei mudo. Eu só fiquei em silêncio só para vocês serem apanhados por essa armadilha. Esse aqui é um elemento muito usado aqui, são vários elementos aqui no caso utilizados, de contraste, localização aqui, foco na mensagem e orientação de leitura, tá? Nosso cérebro, novamente, como se fosse uma cachoeira, como se fosse um ralo aqui com água, a gente sempre vai buscar o caminho menor para buscar informação, para consumir informação. E quando a gente sabe utilizar de maneira correta, a gente consegue conduzir a leitura do usuário de uma maneira que ele consiga seguir a ordem que está sendo proposta.
tá? E aqui é um exemplo de como a gente leu aqui na sequência. Provavelmente a maioria de vocês, não sei se todos, mas a maioria de vocês seguiu o roteiro de leitura aqui, tá bom? E o que isso acontece aqui? Que é um estudo do MIT. Aqui é um estudo do MIT feito sobre ordem de prioridade de leitura. Geralmente, seja num livro, seja num dashboard, seja num quarto, numa casa nova, quando você chega e já olha todos os cômodos, a gente tende a ter uma prioridade de leitura confirmada aqui no caso, né? Pesquisada aqui com um grupo específico aqui de pessoas, e foi notado aqui que a maioria das pessoas do público ocidental, então isso aqui é mais focado para o público ocidental, ou seja, todo mundo que nasceu na Europa, todo mundo que nasceu nas Américas em si, né? Por que isso? Não é distinção de raça, é distinção de ensinamento, de alfabetização. Então, geralmente, quem nasceu nos ocidentes tem um método de alfabetização específico. A gente aprendeu a ler da esquerda para a direita, a gente aprendeu a ler de cima para baixo, a gente aprendeu a buscar informação dessa maneira. Então, desde pequeno, desde a alfabetização, a gente foi condicionado a buscar informação no topo da esquerda para a direita. E isso acaba se refletindo sempre que a gente precisa buscar informação em algum lugar. Nosso cérebro já está condicionado a buscar o primeiro setor aqui. E ele vai do 1 para o 2, como se estivesse lendo um livro no setor de cima. Aí ele faz a varredura, a leitura em Z aqui no caso. O 3 para o setor 3, porque ele já consumiu o setor 1. O 4 e o 5, ele já se certifica de mapear todo o setor do topo. Então, o 4 e o 5 rapidamente já são mapeados aqui, onde fica geralmente o título e as referências no dashboard. E o 6 e o 7, onde ficam os dados mais analíticos, as tabelas, e aqui a gente consegue fazer o restante do mapeamento e descendo conforme a necessidade. Isso aqui é importante por quê? Porque quando a gente busca, quando a gente coloca uma informação, a gente não pode brincar de esconde-esconde com o cliente, com a pessoa, o analista de dados. A gente precisa colocar a informação de uma maneira que ele consuma rapidamente, que ele fique o mínimo possível no nosso dashboard para consumir o dado. Então, geralmente, uma pessoa aqui, você tem que colocar aqui no quadrante 1 ou no quadrante 2 o indicador mais relevante e importante que você quer contar. Então, o seu protagonista aqui, o seu KPI aqui, o seu carro-chefe aqui, você tem que já colocar no 1 e no 2, que é para a pessoa já ter um driver de como vai ser a leitura do restante do dashboard. Geralmente uma pessoa que tem uma tomada de decisão, uma pessoa que tem um cargo que não pode perder muito tempo na leitura, ela consome 1, o 2, já vê qual que é o número, se subiu, se desceu, vê o 4 aqui para buscar já a referência, só para ter certeza que esse número está atualizado, de quando ele é, e já fecha o valor e já vai cobrar quem tem que cobrar para explicar o número. Tá? Então isso é super relevante na hora da gente montar um dashboard, para que a gente se atente a colocar as informações nos quadrantes corretos. Quem nasceu no Oriente, né? Quem geralmente foi alfabetizado no Oriente, Japão, China, Coreias, geralmente a Arábia, por exemplo, a alfabetização é de uma maneira diferente. Geralmente é o inverso, mas os kanjis ali, a escrita ali tende a ser o inverso no caso, mas não necessariamente também, tá? Mas muda um pouquinho aqui esse tipo de leitura. Aqui ainda mapeando as áreas do nosso cérebro, a gente vai falar um pouquinho aqui de User Experience e User Interface. Nosso cérebro basicamente é dividido em duas partes, tá? Então, falando aqui um pouco da lógica, fica no lado esquerdo do nosso cérebro, e ele aqui é responsável pela parte lógica, aqui, realista, detalhista, organização. Então, aqui é o lado que geralmente é satisfeito, ele libera dopamina aqui quando a gente tem uma interação boa de UX, quando o nosso dashboard ele tem vários elementos aqui que ajudam na obtenção da informação. Então, uma das interações que tem aqui de UX, por exemplo, é multiplataforma, então eu consigo acessar o dashboard do mobile, do iPad, do desktop, não importa de onde eu estou acessando, eu consigo ter facilidade. E os wireframes aqui, protótipos, então geralmente quando a gente faz isso de antemão no nosso dashboard, quando a gente faz aquele rascunho no caso, geralmente isso é notado no X. Geralmente quando a gente tem uma informação hierárquica, quando o filtro o filtro 2 geralmente ele conversa com o filtro 1, então tem uma classificação específica, tem uma ordem de prioridade na hora de filtragem do drill down ali, quando você vai fazer uma decomposição da informação. Então, geralmente, essa parte é muito boa. Os filtros, geralmente, filtro é o principal elemento básico de UX aqui, é você permitir que o seu cliente, o seu analista, consiga interagir com o seu material. O filtro é o principal.
Aqui, geralmente a lupinha aqui, para buscar, o objetivo do X é você não deixar o seu analista ali, o seu consumidor, sair do seu dashboard com alguma dúvida. Então, se ele não conseguir encontrar as informações que ele está procurando, é fundamental você deixar um campinho de busca ali para ele procurar por alguma tag, alguma coisa específica, e não encontrando, você forneça um encerramento para o loop. Fala assim, olha, infelizmente não encontramos aqui o que você está procurando, entre em contato aqui com datascience@itaú tal, que a gente vai responder você. Então você dá um final decente aqui na busca pela informação, mesmo que você não traga a informação que ele esteja buscando, você dá um atendimento aqui para ele. Isso aqui para o X é perfeito. E cenários aqui é um dos elementos também. Cenário, geralmente você pré-filtra vários cenários e mostra já pré-filtrado o seu dashboard em diversas etapas, slides ali no caso, para ele já seguir automaticamente a sua linha de raciocínio, tá bom? Aqui, essa parte aqui, se a gente está usando, se tem utilidade aqui, se tem as conveniências oferecidas, geralmente o X é bem atendido. Um bom jeito de saber se o seu material está com um bom UX é fazer um blind test. Pega uma pessoa que não tem conhecimento nenhum do seu dashboard, ao mesmo tempo que ela não tem conhecimento, ela não tem viés técnico. Então ela vai conseguir navegar ali e você consegue anotar qual rota que ela fez, que caminho ela, que informação, quão difícil foi para ela buscar informação, e ela consegue fornecer feedbacks importantes para você corrigir o seu vício, às vezes, de construção num dashboard, tá bom? Aqui a parte mais desafiadora aqui, no caso, para quem mexe com dados, é a parte de user interface. Geralmente aqui mexe com a criatividade. Então, geralmente aqui, essa parte aqui é o lado direito do cérebro. Então, é o abstrato, o artístico, o intuitivo, o impulsivo e não linear. Então, geralmente essa parte, a pessoa que... Nosso cérebro é um músculo fantástico, um órgão fantástico, então a gente consegue exercitar ele, mesmo que não seja... A gente não nasceu com um dom artístico, a gente, na maioria, nasce aqui que mexe com dados, nasce com a parte mais lógica, né, de exatas, mas essa parte aqui é mais de humanas, afinal de contas, a gente está fazendo materiais para seres humanos. Então a gente tem que entender o que gera emoção, quais cores a gente tem que colocar, que elementos, em que momento a gente vai colocar essa informação. E aqui tem os atributos que a gente usa nessa parte, o que a gente pode usar para conduzir a leitura. Tá bom? Então aqui tem os elementos visuais, aqui a iconografia, as cores, a gente vai abordar um pouquinho sobre as cores. Aqui os tipos de designers gráficos aqui que a gente pode utilizar, imagens que a gente pode utilizar de apoio, né? Backgrounds, elementos de topo, de rodapé. O layout que a gente está usando, né? Então geralmente aqui o layout, a disposição aqui, os elementos visuais, a identidade visual no caso, e a tipografia, que é um dos maiores vilões aqui dos materiais que a gente tem encontrado aqui no dia a dia, é a pessoa utilizar mais de 2 fontes no material. Às vezes a pessoa sai utilizando 5, 6 fontes no mesmo material, sem motivo nenhum, só porque ficou com preguiça, às vezes, de mudar a fonte, ou achou legal ter várias fontes diferentes. Geralmente, isso causa confusão, porque um analista comprometido, na hora que ele vai ler uma fonte que está lá em, sei lá, em Times Roman, Verdana, está em tal display, calibre, ele vai tentar entender por que ele mudou a fonte aqui. Será que ele está querendo me dizer que o número está bom, se o número está ruim? E a pessoa às vezes perde tempo, sendo que não tem motivo nenhum. Então eu aconselho aqui no máximo utilizar 2 fontes. Uma para os textos, né, para os títulos e subtítulos, e outros para a métrica em específico, tá bom? Aqui falando um pouco de cores, todo mundo teve aula de educação artística. Meu irmão gêmeo, por exemplo, é professor de artes. Ele deve dar essa aula aqui para bastante. Mas no mundo corporativo, no mundo aqui de design, no mundo aqui da pessoa que nós aqui, storytellers, a gente precisa conhecer ter um conhecimento profundo aqui das cores, do espectro de cores aqui. Então, as cores primárias, secundárias e terciárias, a gente aprende que uma cor junto com a outra forma uma segunda, que forma uma terceira. Nosso olho ele consegue enxergar muitas variações de cores, tá? Que está bem pouco comparado com o que a gente pode olhar. Geralmente, no mundo corporativo, a gente aborda cores farol. A gente gosta de ver números que estão abaixo do esperado, acima do esperado ou próximo do esperado. Então, geralmente, assim como um farol que tem os estágios intermediários, a gente tem aqui as cores que representam o farol. Geralmente, o farol é vermelho, verde e amarelo. Só que aqui eu trago mais 2 cores de farol aqui, que são inclusivas, que são para acessibilidade, kit daltônicos. Eu vou passar por acessibilidade também. E eu
Aconselho vocês a extinguirem a cor verde. Se for para escolher uma cor para não utilizar num farol, assim, numa comparação de bom ou ruim, eu tiraria o verde. Então, eu trocaria ele pelo azul, manteria o vermelho, pode manter o vermelho se quiser, ou trocaria o vermelho pelo laranja, para manter essa paleta de baixo aí. Isso é importante, tá, pessoal? 8% da população brasileira é de daltônicos. Isso dá mais ou menos 17 milhões de pessoas. Então, são 17 milhões de pessoas a mais aqui, se você se atentar a isso, que vão conseguir consumir o seu dashboard. Quanto mais pessoas conseguir consumir, melhor, tá bom? Cores neutras, abusem de usar essas cores, geralmente elas não são as primeiras a serem percebidas. Por exemplo, o fundo aqui é branco, mas ninguém percebe que é branco, mas se eu mudar para outra cor, todo mundo vai perceber. Mas como é branco, já é uma cor neutra, a gente está acostumado no dia a dia, a gente ter o papel do caderno branco, fundo branco, a gente consegue, a gente raramente nota, mas a gente nota se ele não tiver aqui no elemento. Cinza aqui, que são as cores intermediárias, e o preto. Cores pastéis também, são cores geralmente de tom de pele, cores geralmente que a gente não usa de roupa, por exemplo, são os presidiários aqui, por exemplo, no Brasil, usam esse tipo de cor aqui pastel, mas por quê? Porque são cores também base, são cores que servem para complementar outras cores, tá bom? São menos vivas e em contrapartida passam despercebidas e podem ser usadas de apoio. Então, só de ter essa paleta de neutras e cores, você já tem uma opção aqui de 8 cores a mais para você utilizar junto com a identidade que você escolher. E aqui é a hora de você escolher a identidade visual do seu dashboard. Então, aqui a gente vai escolher entre cores frias ou cores quentes, tá? Cores frias é composta aqui do verde ao lilás aqui, mais ou menos. Então, pegando aqui essa fatia aqui, essa metade aqui, ele pega do verde ao lilás. E cores quentes aqui vai do rosa aqui já ao amarelo, né? Então, você consegue pegar. São cores que são bastante utilizadas aqui. Elas se complementam, elas são cores vizinhas. Elas são cores que a transição entre elas não é radical, e por não ser radical, a gente consegue ter uma harmonia muito boa entre elas, tá? Então, se eu tenho o azul e eu já uso uma verde em sequência, a gente já tem essa harmonização. Mesma coisa com as cores quentes. Então, as cores quentes, elas são transitórias entre si, cores de verão aqui no caso, né? Então, também tem uma utilidade para utilizarem ela, tá? Aqui, se vocês notarem, o vermelho aqui, ó, é o oposto do verde, o azul é o oposto do laranja, então elas têm opostos, que são as cores que a gente usa para farol, são as cores antagonistas aqui no caso, né? Então, se você coloca uma cor dessa do lado da outra, já é bem agressivo. Por exemplo, a maioria das ferramentas de BI, se não todas, sempre que você monta um gráfico, a primeira barrinha vai ser azul, a segunda barrinha vai ser laranja, a terceira barrinha vai ser cinza, a quarta barrinha vai ser verde. Acho que a próxima vai ser lilás. Geralmente toda ferramenta de BI, Excel, Power BI, Tableau, QuickSight, todas as ferramentas vão seguir essa premissa, porque justamente por causa dos daltônicos, por causa de acessibilidade. Então você já tem, ele vai conseguir enxergar pelo menos duas cores diferentes nas primeiras duas barrinhas, tá bom? Aqui a saturação, caso você queira escolher a paleta aqui no caso, você consegue decompor aqui a saturação. Então a partir de uma cor azul aqui, 100%, azul 80%, azul 60%, então decompondo de 20% em 20%, a gente já tem cores que fazem parte do mesmo quadro de cores, mas são totalmente diferentes, né? Então não há desculpa para a gente utilizar bastante cor aqui na identidade visual. Quando você escolher uma identidade visual fria ou quente, você não precisa escolher 100% da identidade visual de uma ou de outra. Você pode utilizar, sei lá, 70%, 75% de uma identidade e 25% da outra. O objetivo é que o dashboard tenha mais predominância da identidade visual escolhida, beleza? Aqui tem dois exemplos aqui na internet mesmo, de dois dashboards aqui, um com a identidade visual de inverno e uma identidade visual aqui de verão, tá bom? É nítido, você bate o olho e você já consegue ver aqui o exemplo. Aqui, falando aqui um pouco de acessibilidade, por que é importante a gente dar foco para isso, tá bom? 92% da população brasileira enxerga aqui o reloginho aqui de cores de uma maneira convencional, que ele consegue enxergar as 12 cores diferentes aqui no caso, né? Aqui no caso, vermelho está em 12 horas, verde está em 6 horas aqui nesse reloginho de cores. Os daltônicos, eles têm 3 tipos, basicamente, a deuteranotopia, pronatopia e trinatopia. A mais comum, dentre os 8% de daltônicos, né, no Brasil, 17 milhões,
90% aqui não tem a camada do verde na retina, no olho, para poder formar as cores do RGB ali no caso. Ele não tem o verde. E por não ter o verde, a ausência do verde, ele acaba, essas mesmas 12 cores diferentes que a gente tem aqui, ele acaba enxergando uma base de 4 cores só. Então, o verde e o vermelho, por exemplo, para ele é essa mesma cor de chá aqui, meio triste aqui, meio marrom. Tá? Então ele não consegue distinguir. Se você coloca a sua cor como atributo de visualização no seu gráfico, você não consegue mostrar para ele só pela cor se o número caiu ou se desceu. Ali é necessário colocar uma setinha, subiu e desceu. Beleza, você colocou um segundo atributo de forma, e aí você consegue pelo menos mostrar para um daltônico que se o número está bom ou se está ruim. Mas se você só escolheu a cor aqui para utilizar, você falhou miseravelmente. 9% aqui são vermelhos, né? Então 99% aqui já é verde do vermelho. O vermelho é muito parecido com o verde. A diferença é que muda um pouquinho a luminosidade, só que a transição de cores é praticamente nula aqui. Por mais que sejam cores diferentes, de temperaturas diferentes aqui da cor, ele também enxerga 4 bases de cores, né? E é fundamental a gente se atentar a isso. Notem, se o vermelho, o laranja e o azul aqui, ó, ele consegue enxergar que são cores diferentes e consegue enxergar o amarelo também como uma terceira cor. Por isso que a gente recomenda utilizar o laranja e o azul no dashboard aqui, quando você está falando pelo menos de farol, tá bom? E o Turantopia aqui, que é super raro, ele consegue enxergar tanto o verde com vermelho, como o laranja com azul, tá? Ele não faz diferença, ele não é penalizado, mas é bem raro aqui na amostra, né? Curiosidade aqui, 97% dos daltônicos são homens. Ainda falando de acessibilidade, o objetivo nosso é que 100% das pessoas consigam consumir o nosso material, tá? Então, se vai consumir aqui, é importante a gente se atentar também aqui aos cegos, ó, quem tem ausência total ou parcial aqui da visão. Então, geralmente, as empresas têm ferramentas de audiodescrição, eles raspam a tela atrás de texto, e eles convertem esse texto para os cegos, que eles podem entender ali, tangibilizar o que está sendo mostrado. Então é importante a gente descrever exatamente o gráfico e colocar num texto aqui, num subtítulo embaixo, de maneira que seja simples. Nunca coloque em texto como imagens, porque essas ferramentas não conseguem converter imagem em texto. Precisa ser texto mesmo, ela vai desprezar tudo quanto é imagem do dashboard e vai ler aqui o texto. Tá? Aqui, por exemplo, no Itaú, a gente tem o Para Todos Ver, a sigla, né? O hashtag, no caso, e quando tem isso aqui, a gente já consegue, a gente transcreve aqui todo o material para que seja consumido pelas essas ferramentas, tá bom? Vamos entrar aqui para o Data Storytelling, tão esperado aqui, Data Storytelling. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte aqui relacionada a fundamentos de visualização. É importante para a gente entender a parte do Data Storytelling e a gente entender também os mecanismos que levam a gente nessa jornada, tá bom? Aqui, ó, é um método para Data Storytelling. Aqui é um método para cativar aqui a audiência com histórias baseadas em dados valiosos. É um método de transmitir insights orientados por dados. O storytelling ele já existia, já era um elemento de marketing e é usado na mídia como um todo. Quem de nós aqui não consegue, às vezes, lembrar de cabeça a franquia do Senhor dos Anéis, a franquia do Star Wars, a franquia do Harry Potter, Game of Thrones? São horas e horas e horas de mídia, de material, e a gente consegue guardar e a gente consegue associar personagem, consegue falar horas e horas a fim, porque a gente foi fidelizado, a gente conseguiu entender qual que é a jornada toda do herói, a gente conseguiu acompanhar e teve uma sequência lógica ali do que foi mostrado, tá? Então aqui é a mesma coisa, a gente tentar pegar essa magia aqui do storytelling e transcrever para os dados, pegar aquela pessoa que nunca consumiu um material de dados ou que não tem um viés um pouco técnico e a gente conseguir transcrever isso de uma maneira que ela, é isso, aprendi. E nada mais do que o Data Storytelling é a principal técnica para isso, tá bom? Então, o objetivo aqui é usar a quantidade de dados um tanto complexa para contar uma história de forma simples. O objetivo é ser simples. Novamente, a gente tem que ligar o difícil para uma linguagem humana. A gente está comunicando para seres humanos. E ser humano, às vezes, é complexo. Às vezes é complicado, a gente precisa deixar de uma maneira simples. Por onde começar? Quem são seus personagens principais? Não tem história que não comece com um personagem principal definido. Às vezes pode até surgir um personagem que se torne principal no meio do decorrer da trama.
mas geralmente a gente tem aquele queridinho, a gente tem aquele personagem principal. E aqui no mundo de dados, o personagem principal é o KPI, é o principal indicador. Se eu estou falando de cartões, pode ser vendas de cartões, pode ser fatura de cartão, pode ser valor gerado. Então, depende muito de qual que é a área, depende muito qual que é a sua área, você vai ter um valor ali que você tem que se atentar, dar uma atenção especial para ele. Ele é o seu herói. Aqui eu trouxe aqui o Harry Potter, o Frodo aqui, o Luke Skywalker, só como exemplo, porque geralmente as franquias rodam a história toda em volta deles, tá? Então, a gente saber quem que é o nosso herói principal aqui já é importante. Quais informações são mais importantes para eles? Estruture uma história de dados para antecipar as próximas perguntas que o público terá. Então, às vezes, é importante a gente se ater ao máximo a tudo nortear baseado no seu número principal. Tudo vai orbitar em torno dele. Vai ter personagens secundários, personagens figurantes, vai ter vilões, então tem números que é totalmente oposto do que você quer, tem números que vão ser complementares ao que você quer, então é importante você identificar todos eles de maneira que você consiga colocar eles em ordem num dashboard, de maneira que a pessoa que está lendo ela vai conseguir ler de uma maneira objetiva. Obstáculos. Esse aqui é o primeiro obstáculo que a maioria dos Data Storytellings aqui pega, é ganhar aceitação para validade de dados. E aqui eu acho que nem só Storyteller, mas isso aqui é o principal para o Storyteller. Ninguém questiona a história de um escritor, por exemplo, quando chega lá na biblioteca, quando chega ali na livraria. Geralmente já é testado, geralmente a empresa ali, a gráfica, o pessoal que vai bancar ali o escritor, eles já fazem uma análise de mercado, já fazem uma análise específica. Essa é a validação de dados, a validação de aceitação daquela história pro material. Então, geralmente, os livros, as mídias, já chegam no mercado com uma aceitação ok. Aqui no meio corporativo, no meio de dados, a gente precisa ter muita certeza, fazer um trabalho de prep muito bom para que a gente só se divirta na hora de fazer o dashboard e aplicar o Data Storyteller. Que a gente não tenha questionamentos de dados na frente. Isso é pênalti total, isso é o fim. Ali você pode aplicar a técnica que for, se o dado não tiver validado, você não vai conseguir ganhar a audiência do seu público para isso, tá bom? Então, para a gente não ter que defender continuamente os dados. Por que contar história com dados? Então, aqui, ó, segundo um estudo da Universidade de Stanford, aqui, né, 60% das pessoas lembram mais de uma história, é mais agradável do que simplesmente citar uma estatística. Se eu perguntar aqui qual que é o percentual que o último presidente foi eleito, dificilmente, e ó, que foi um assunto bem engajado, mas é uma estatística, ficou para trás. A gente não lembra de cabeça. Mas se eu perguntar aqui de um trecho específico do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, vocês vão lembrar e vão dar vários detalhes e ficar 15 minutos falando. Porque a história foi fidelizada. Aqui o objetivo nosso é a mesma coisa, é você bater o olho ali no dado, a pessoa bateu o olho no dado e já sair compartilhando. Nossa, olha que fantástico, que esse estudo feito, essa projeção feita, tá bem embasado, tal, não sei o quê, e ali já ganha audiência, a mesma coisa. Então fornece significado aos dados, além de ser visualmente atraente, também fornece credibilidade, transmite ideias aqui com credibilidade, no caso, né? Atrai e retém a atenção do público, garante o alcance e memorização dos insights, envolve público-alvo e alcança a compreensão de mensagens-chave, entre muitas outras coisas, tá? Então só tem benefício da gente aplicar aqui a contação de histórias com dados, tá bom? Aqui são os elementos do Data Storytelling. Então, transcrevendo aqui, vamos pegar a técnica aqui de Storytelling e vamos transcrever aqui os elementos para dados. Então, visualização de dados. Como a gente está tornando essa história visualmente atraente? Você está usando gráficos ou iconografia? Pode ser uma tabela seca também. Engraçado, a maioria das pessoas gosta de uma tabela, porque às vezes a tabela é a que comunica mais rapidamente a informação, por mais que ela não seja visualmente agradável, tabela às vezes é a melhor opção. Quem, o que e por quê é o arco emocional. Então, visualização de dados, como a gente viu lá nos primeiros slides, ela age com o nosso cérebro. E quando age com o nosso cérebro, ela age com o emocional. Então, ela precisa agir com o emocional. E para isso, a gente precisa ter atenção, fixar atenção. Nem que seja uma imagenzinha só para quebrar aquela carga cognitiva de leitura, já é suficiente para você aplicar essa primeira técnica. É você
utilizar a visualização de dados como seu aliado na hora de você fazer um data storytelling. Narrativa, aqui já é um elemento específico de leitura, né? Então, da parte dos escritores aqui, dos roteiristas em si. A narrativa escrita ou verbal é conhecida como enredo. É uma forma assertiva de usar os dados para comunicar insights obtidos através dos dados e criar um contexto que inspire o seu público. Então, a narrativa ela tem que seguir uma lógica. Por mais que você possa inserir alguns plot twists no meio do caminho, alguns outliers, é importante a narrativa seguir uma premissa, de maneira que você comece a consumir o dado, ele tem uma linha de pensamento, de raciocínio lógico, e termine nessa linha de raciocínio lógico, tá? Então tem a narrativa importante por conta disso. E o contexto? O contexto é um dos maiores problemas aqui quando a gente aplica o data storytelling. As pessoas que ouvem a história precisam saber. Então, a sua história, ela pode ter, às vezes, o seu dashboard ali, a sua informação, às vezes pode ter o maior inimigo do contexto, é o excesso de informação, é o excesso de indicadores. Às vezes você tem 100 indicadores na sua área. Aqui o objetivo, gente, é reduzir os indicadores só para os principais e deixar a opção clara do pessoal fazer o drill down caso seja necessário. Eu não sei quantos aqui são público, por exemplo, não sei quantos público jovem aqui. Quem assiste Naruto, por exemplo, Naruto tem 700 episódios. Só que se Naruto tivesse 300 episódios, já seria o suficiente esse contexto para explicar toda a história do Naruto. Os outros 400 são filler. É coisa que não agrega informação a mais, mas não agrega na história. Então é importante, é um exemplo aqui de como é importante a gente ser objetivo aqui na hora da gente montar as informações. E por meio de dados, o objetivo é você ser assertivo aqui no caso, tá bom? Então, ser capaz de colocar os dados no contexto da forma que uma narrativa permite que as pessoas se importem no caso aqui, tá? Então, menos é mais nesse caso aqui do contexto, tá bom? Aqui, as etapas do data storytelling. Identifique os insights. Uma das maiores armadilhas aqui das apresentações baseadas em dados é o despejo de dados. É o que eu falei agora há pouco. Em vez de sobrecarregar o público com dados e visualizações, devemos identificar de 1 a 3 insights principais dos dados e se concentrar neles. Acabou. É eles ali que vão ser os nossos guias ali na leitura. Compartilhe a história da gênese dos dados. É importante aqui, Gênesis é o início, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia lá no caso. Qual que é a origem das fontes de dados? É importante você deixar bem claro de onde vêm os seus dados ali já no seu material, de maneira que isso forneça credibilidade para a informação que você está passando. Tá bom? Transforme pontos de virada surpreendentes em transições envolventes. Então, às vezes, você tem uns saltos no seu gráfico, por exemplo, quem acompanha aqui o período da Covid, por exemplo, teve uma queda muito grande no faturamento da maioria dos locais. E aí, depois, aos poucos, começou a subir de novo. Então, é importante a gente pegar esses pontos de viradas e dar uma ênfase específica que aquilo está acontecendo por conta de X. Agora foi aplicada uma campanha Y e está mudando o patamar. É importante a gente sempre que tiver um ponto, um plot twist aqui, sempre que tiver aqui um outlier aqui, é importante a gente dar uma ênfase adequada e utilizar o gráfico adequado para comunicar isso, tá bom? De maneira que não fique escondido. Quando acontece o outlier, você tem que mostrar onde aconteceu, onde deu esse salto, tá bom? Desenvolva seus dados. Esse aqui agora 4, 5, 6 são, para mim, o que eu acho mais importante. Todos aqui eu acho importante, mas o 4, 5, 6 eu acho bem importante para a parte do data storytelling, tá bom? Desenvolva seus dados. Um dos maiores problemas em fazer apresentações hoje é que as pessoas jogam dados pesados na tela e depois brincam de acompanhar. Com palavra, esse slide está lotado, mas deixe-me explicar. Isso pode ser difícil, mas, em vez disso, storytellers devem desenvolver seus dados passo a passo. Então, é importante aqui, na hora que você estiver explicando o seu dado, explicar às vezes é importante você nem explicar, você só jogar e ele vai ser autoexplicativo. Mas caso você precise explicar ou comunicar em si, é importante que você faça isso com uma coerência e uma lógica específica. Enfatize e destaque para dar vida à sua história. Então aqui é a mesma coisa. A gente tem pontos chaves aqui, é importante enfatizar e destacar os pontos chaves com suas vozes e linguagem corporal. Mostre os dados e aponte para eles na tela, caminhe até, circule, bota um holofote
Então, novamente, aqui é importante que você não deixe passar quais são os insights aqui na hora de apresentar os dados e mostrar ali. Tá? Então, você tem um gráfico ali, você vai fazer um círculo ali onde você quer mostrar. Você vai colocar uma barra, você vai colocar vários elementos e atributos de visualização para que a pessoa passe por ali, nem que seja só um disclaimer específico, só que você consiga colocar esse elemento ali. E o básico aqui de qualquer história é você ter um herói e um vilão bem definidos, tá? Então você consegue, através de tendo esse herói e esse vilão, você consegue determinar aqui qual que vai ser o seu contexto aqui, qual vai ser a sua narrativa na leitura aqui do seu dashboard, beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês aqui a junção que a gente geralmente encontra por aí. São aqui quando a gente tem a narrativa, a visualização e os dados, essa triqueta aqui, essa junção aqui. Cada junção aqui tem dupla pelo menos aqui, cada conjunto duplo aqui tem um objetivo específico. Quando a gente tem uma narrativa e um visual e a gente tem poucos ou nenhum dado, quando a gente tem esses dois muito alavancados aqui no caso, o objetivo é de engajar. A gente encontra isso em infográficos e comunicados. Ele combina a narrativa de elementos com a sua experiência. Então o objetivo aqui é chamar atenção rapidamente, mas não necessariamente fixar essa informação a longo prazo. A gente encontra isso em infográficos e comunicados. A gente tem uma visualização de dados que vai lá na Lua. Esclarecer. Esse aqui é o mais comum em empresas, em geral, tá? A gente encontra em relatórios e dashboards. Quando a gente tem dados e visualização, simplesmente sai colocando gráfico em tabelas em si, né? Ele usa análise de dados para interpretar insights ocultos. Só que você não aplicou a narrativa. E a narrativa é o ponto crucial para você fazer o storytelling. E explicar. A gente encontra em estudos e cubos e acontece quando a gente tem aqui uma ênfase muito forte em dados e uma narrativa já pré-estabelecida, só que a gente usa nenhum elemento de visualização quase, tá? Então a gente usa muita tabela dinâmica, só na tela ali o número e acabou. Auxilia seu público a interpretar e compreender seus insights. Se a gente consegue harmonizar esses três elementos aqui, a gente consegue ter um data storytelling totalmente assertivo. Aqui está um pouco desfocado, mas é importante aqui eu vou mostrar aqui um dashboard aqui, uma sequência de gráficos aqui que tem um data storytelling aplicado. Então aqui, ó, a gente tem aqui esses três elementos aqui. A gente vai começar a ler daqui, porque a leitura é em Z. Então a gente vai ler de cima para baixo, tá? Da esquerda para a direita. Então aqui, ó, a gente já tem o número 4 em ênfase. A gente vai ler primeiro o 4, porque ele está mais enfatizado, ele está maior o número que a métrica. Então, se eu vejo o número 4 e 4 estrelinhas aqui do lado, como imagem, eu nem preciso ler o título às vezes, porque eu já vou entender que isso aqui é um score, isso aqui é um NPS, alguma coisa do gênero. Logo embaixo tem a segunda informação, que a gente vai começar a ler. Pô, esse número está positivo. Subiu meio ponto aqui em relação ao último mês aqui no caso. E aqui embaixo, dentro desse espaço aqui de 200 por 300 pixels, mais ou menos, a gente tem um gráfico de linha aqui, um chartline aqui, sem eixo, com eixo X aqui a cada 2 meses, só com rótulo aqui, ó, em determinado ponto temporal, e uma ênfase aqui no final. Então aqui eu já sei que aqui é o 4. E aqui ficou 3.6. Então aqui a gente já consegue, sem poluição visual, a gente já consegue ser apresentado qual que é o herói aqui, qual que é o KPI. O nosso KPI é o 4, é o NPS 4. Vamos entender agora por que o NPS está 4. Então aqui, se o 4 aqui é o Frodo, que é o personagem principal, vamos usar o Sam agora, né? O Samwise Gamgee aqui. Vamos usar aqui qual que é o coadjuvante. Qual que é o segundo personagem mais importante na história aqui, porque ele vai ajudar a explicar o personagem principal. Aqui é um outro número, totalmente diferente. Tem aqui, ó, total de visualizações aqui, total de respostas aqui no caso, aqui que está tendo um gráfico de barra, e aqui ele está utilizando um gráfico de barra para gráfico temporal, mas tem um motivo específico, ele está querendo destacar aqui, ó. Lembra que eu falei de destacar? Ele está destacando que a partir desse momento aqui foi feita alguma campanha, e a partir desse momento aqui aumentou o número de avaliações aqui no caso, né? Desde que foi colocado aqui essa campanha pop aqui no caso. É importante a gente salientar que um dos principais erros que a gente tem é a gente fazer 1, 2, 3, 4 gráficos com o mesmo indicador. Então eu tenho 4 aqui é totalmente outro indicador.
Às vezes o pessoal faz um gráfico com 4 aqui, depois faz outro gráfico com 4, mais um terceiro gráfico com 4. Está errado. Você tem que utilizar os gráficos e os indicadores mais assertivos para que a história seja contada. Então aqui a gente já está sendo atendido. Pô, 4 aqui o número tá bom porque foi feita uma campanha em julho, e a partir dessa campanha aumentou as avaliações, e aqui o terceiro gráfico ajuda a explicar que, além de aumentar as avaliações, 91% delas são promotoras. Então aqui eu consigo entender que o número subiu porque a campanha aqui foi feita alguma coisa que aumentou aqui o engajamento do pessoal. Então aqui o gráfico, essa sequência de gráficos aqui de leitura foi já perfeita e matadora para a gente conseguir ler o que a gente precisa entender aqui no caso. Não só ler a informação, mas entender a sequência de eventos. Vou passar para vocês aqui os gráficos aqui, os exemplos de gráficos que tem. Vou trazer pelo menos os top 18 gráficos aqui. Então, o gráfico de linha é fundamental aqui, ele é usado para séries temporais. Então, sempre que a gente tem uma análise temporal, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, a gente tem os gráficos aqui, gráfico de linha, ele comunica melhor a sazonalidade da informação, o desvio da informação quando houver, tá bom? Gráfico de barra, um dos gráficos mais antigos que tem também, ele é utilizado aqui para a gente ranquear aqui a informação, a gente conseguir mostrar o agrupamento da informação aqui de acordo com a dimensão, né? Então ele ranqueia a dimensão de acordo com a volumetria métrica que tem contida nele. Gráfico de tabela, como eu mencionei, o gráfico mais antigo do planeta é o gráfico de tabela, que é quando a gente agregava os dados, no caso. Só que mesmo o gráfico de tabela, que é um gráfico simples, seco, a gente consegue aplicar aqui alguns elementos, formatação condicional, alguns assets aqui, alguma coisa, que tem uns gráficos que a gente já consegue só mostrar a sazonalidade do evento, os pontinhos vermelhos aqui de máximo e mínimo. Dentro de um pouco espaço de tempo, de pixels aqui, a gente consegue colocar bastante informação se a gente for criativo, tá bom? Gráficos aqui de share, gráficos aqui que o objetivo aqui é mostrar a distribuição da informação dentro do todo. Então, geralmente tem gráficos de rosca, aqui no caso, gráficos de pizza. Eu recomendo fortemente utilizar gráficos de rosca, porque são gráficos que poluem visualmente menos. Você consegue utilizar o meio aqui para comunicar outro indicador caso necessário. São mais cleans, na minha opinião, e eles comunicam a mesma coisa que o de pizza, basicamente. Ambos é recomendado utilizar no máximo 5 fatias aqui, 5 slicers aqui no caso. Só que no final, o cliente sempre tem razão. Você pode até mostrar o de rosca, mas o cara gosta de pizza. Então, se você tiver que fazer o de pizza por algum motivo, eu só uso o de pizza hoje para mostrar algo booleano mesmo, alguma informação que seja e bem, sei lá, percentual de homem, de mulher, sei lá, alguma coisa do gênero. Mas se for fazer um de pizza, faça um de pizza bonitinho. Não pega o primeiro ali que você já fez na ferramenta de BI. Dá uma formatada bonitinha para que ele fique visualmente atraente, tá bom? Gráfico de dispersão. Então aqui a gente tem eixo X e eixo Y aqui com 2 métricas, e a gente consegue acompanhar aqui todas as dimensões aqui atribuídas. Sei lá, o Brasil tem 5.600 municípios. Você consegue colocar aqui e comparar a taxa de morte versus a taxa de contaminação de Covid, por exemplo. Então, num gráfico de dispersão aqui, vai conseguir mostrar que os outliers estão contidos nas capitais do Brasil, onde tem uma densidade demográfica maior. Então, o gráfico de dispersão serve para explicar muito bem esses outliers aí no caso, tá bom? Outros tipos de gráficos bacanas aqui. Com o advento das ferramentas de BI nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a gente tem uma explosão de ferramentas de BI para todo lado. A gente tem bastante gráfico agora que a gente pode utilizar. Gráfico de calor aqui, mapa de calor não é tão novo, mas é legal também da gente utilizar. A gente consegue ver aqui num vetor ou numa matriz, numa tabela, a gente consegue ver o agrupamento aqui, a concentração da informação em determinado setor aqui, a gente ajuda a explicar por que isso acontece. Gráfico de Sunburst é uma evolução do gráfico de rosca aqui. A gente consegue ver aqui a decomposição da informação de acordo com vários níveis. Sei lá, esse amarelo aqui pode ser o supermercado, o segundo nível é o setor de frutas, o terceiro nível é a banana, o quarto nível é a banana prata. Você consegue decompor a informação através do anterior. É um exemplo besta aqui, mas é legível para explicar. Então, se você tem um prep adequado aqui com vários níveis hierárquicos, você consegue decompor a informação
dessa maneira aqui. Esse gráfico é bastante utilizado também, dá para ser feito no Tableau e no Power BI, e no Excel também. Tag Cloud aqui, então essa aqui, nuvem de palavras, é bastante utilizada nesses joguinhos hoje em dia, mas é legal você, se você tem bastante tags ali, curtas no caso, é interessante você trazer esse gráfico aqui para mostrar a concentração, aglutinação da informação. Eu aconselho aqui, se você tiver, você cortar a informação para o top 100. Então, classifica a sua tabela aqui e deixa só as 100 primeiras palavras, porque ele vai formar uma nuvem bonitinha e vai dar ênfase nas principais. Você não precisa, se você colocar 1000 palavras aqui, ele vai tomar toda a tela e vai ficar feio. Para ficar com esse aspecto bonitinho, eu aconselho vocês fazerem um top 100 aqui de tags. Gráfico de Sankey aqui, migração. Você consegue acompanhar do ponto A para o ponto B quantos mantiveram aqui no mesmo patamar, aqui no mesmo alocação, e quantos foram para uma outra dimensão. Sei lá, tem um público aqui que é personalité esse mês e fez no próximo mês quantos mantiveram personalité e quantos foram Pony-Class, por exemplo. Então você consegue acompanhar esse tipo de histórico aqui de migração da informação. Bump Chart é um dos meus favoritos aqui, esses gráficos aqui é bacana. Você consegue acompanhar aqui o ranking através de uma série temporal, né? Você consegue acompanhar aqui qual que estava em primeiro, qual que estava em segundo. Então, se for, sei lá, corrida de Fórmula 1, tá aqui o Verstappen em primeiro, aqui todas as corridas. E aqui em segundo, aqui, sei lá, tá o Hamilton aqui, não é o caso ultimamente, mas tá aqui o segundo, ele pulou para quarto na última aqui. Você consegue ver a troca de informações de acordo com o tempo. E aí você consegue explicar. Então, se tem algum salto, alguma coisa, você consegue ir atrás para tentar entender por que isso aconteceu. Tree Map, é o gráfico de árvore, é o gráfico que eu recomendo para vocês, caso vocês não queiram abrir mão do gráfico de pizza. Ah, quero todas as fatias. Então vamos colocar aqui um gráfico de árvore aqui, que ele vai segmentar aqui todas as dimensões de uma maneira mostrando a representatividade de cada um. E para finalizar aqui os últimos 6 gráficos aqui, gráfico de waterfall, bastante utilizado aqui, você consegue, do ponto A ao ponto B, por exemplo, você consegue ver todos os saldos de informação e decomposição da informação até ela chegar no final aqui, se é positivo ou negativo, você consegue ver onde foram os pontos aqui de queda ou de elevação aqui no caso. Gráfico de velocímetro aqui, bastante utilizado para acompanhar índice de cumprimento de meta, na ICM. Você tem um realizado aqui, você força uma meta, um orçado aqui, e você consegue acompanhar o quanto o seu indicador está de atingir essa meta. Gráfico de radar, um dos meus favoritos também. Esse gráfico aqui consegue mostrar aqui o engajamento do indicador dentre um grupo fixo de dimensões. Então, você consegue medir o público aqui, quanto estão pendendo aqui para uma dimensão específica. Gráficos de geolocalização, outro preferido meu aqui, eu gosto pra caramba. Então, aqui, através de dados demográficos, dados de geolocalização mesmo, no caso geográficos, você consegue ter pelo CEP, CEP5, CEP8, endereço, o ISO, no caso, para os países, você consegue ter, ele forma aqui já o gráfico aqui do local. CEP8 é nível rua, CEP5 é nível município, CEP2 nível estado, então depende da decomposição da informação. Bump chart é errado aqui. Isso aqui é um gráfico de hexagonal, não é bump chart não. Desculpa aqui, pessoal. Isso aqui é um gráfico de hexagonal aqui no caso, é um hex map aqui no caso, tá bom? Esse gráfico aqui é bem legal, ele foi usado na última eleição americana. Ele consegue transformar um país, por exemplo, que tem divisas geográficas muito discrepantes, em todos tendo o mesmo tamanho aqui, de hexágonos, no caso, de colmeia, e ao mesmo tempo você consiga visualizar aqui que é o país. Aqui no Brasil, por exemplo, Pernambuco, Paraíba, são estados muito pequenininhos. Só que se você tem Pará, Bahia, que são estados muito grandes, você consegue transformar todos para ter o mesmo tamanho e ainda aparecer o mapa do Brasil. E por fim, aqui o gráfico de área, que mostra aqui a sazonalidade da informação sem utilizar o rótulo. É bastante utilizado quando você precisa utilizar ela de uma maneira pequena ali para só mostrar a variação. Beleza? Para finalizar aqui, eu vou trazer aqui, estou trazendo aqui a tabela Gartner aqui de 2023, está atualizada, onde a gente tem aqui o quadrante mágico aqui das ferramentas de BI, as principais ferramentas de BI do mercado. Aqui eu dei uma ênfase em algumas aqui. Então aqui tem o quadrante de líderes aqui, ao concurso aqui, ele mais almejado aqui
empresas aqui, né? Então aqui é onde a gente consegue auxiliar aqui o valor agregado aqui utilizado na empresa versus o planejado aqui na visão aqui da estratégica da empresa. Então a Microsoft aqui está no setor de líder já tem um tempo, acho que desde 2018 ela está liderando aqui no, no setor de líderes, né? Muito pelo Excel que está no mercado aí desde 87 e o Power BI aqui que é um Excel melhorado. O Tableau aqui com a Salesforce aqui liderou bastante tempo no mercado, está aqui no setor de líderes, é bastante utilizado aqui também pela ferramenta de BI. Eu gosto bastante aqui do Tableau. Clique aqui no caso também está figurando aqui sempre nessa posição aqui há muito tempo, mas está aqui também nos setores de líderes. E tem outros aqui, né, os challenges aqui, né, os desafiadores aqui. Tem aqui um destaque principal aqui para o Google e para a AWS aqui, que está vindo com força aqui no mercado aqui de dados aqui para auxiliar aqui a gente na construção de insights aqui gráficos. Beleza, pessoal? Então é isso aqui. Queria agradecer vocês aqui. Terminei em cima aqui para poder dar um tempo aqui para as perguntas. Queria agradecer aqui o convite do pessoal aqui. Vamos deixar meia horinha para as perguntas aqui. Muito bom, Rubens. Galera mandou algumas perguntas aqui. Quem tiver mais perguntas, gente, pode ir mandando aí no chat que a gente vai lendo elas. Antes disso, eu tenho alguns recados. Beleza. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, ótimo. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Pode pegar aí. Beleza. Então, pessoal, enquanto vocês vão fazendo perguntas aí no chat, eu tenho esses recados aqui para dar para vocês. O primeiro deles, que muita gente já perguntou aí, eu respondi no chat e vou responder aqui de novo, é que sim, a reunião está gravada, vai ser disponibilizada para vocês. Todos os meetups são gravados e estão no canal do Itaú no banco. Inclusive o QR Code dele está aqui, ó, para se alguém quiser assistir as gravações antigas. E essa gravação também depois, se quiser passar para alguém, compartilhar, é só escanear aqui esse QR Code. Ou então vai no YouTube, digita Meetup Itaú Data Science, tá aí no chat também, que vocês vão conseguir acessar. É bem tranquilo de achar e vocês vão ver que tem de tudo quanto é tema lá. Desde Storytelling, que é esse de agora, até imagem, texto, AWS, MLOps, tem bastante coisa. Um outro recado. Se vocês gostaram do Meetup, se vocês quiserem saber dos próximos eventos que a gente vai disponibilizar, se vocês quiserem receber as notificações, se escaneiem no grupo nosso. É só vir um QR Code aqui, vocês vão escanear, e aí toda vez quando tiver um novo evento, vocês vão ser notificados. Aí, se vocês gostarem ou não, vocês assistem. Além disso, o Meetup ele não é a única forma que o Itaú tem de compartilhar conhecimento sobre dados para a comunidade. Uma delas é por meio do Medium do Itaú. Tem vários artigos lá, tem artigo de texto, tem artigo que fala um pouco sobre como é ser cientista no Itaú. Então tem bastante coisa. Quem tiver interesse pode escanear aqui também, se conectar lá. Por fim, muita gente que chega no Meetup, às vezes é a galera que está começando a atuar com dados, às vezes são pessoas que querem conhecer mais sobre como é o universo, o dia a dia aqui dentro do Itaú, e tem gente que tem esse interesse em trabalhar com a gente. O Itaú tem muita vaga para cientista de dados, tem muito cientista trabalhando, então aqui está o nosso portal de vagas, escaneiem e vejam se tem alguma vaga que atende ao perfil de vocês. E por fim, pessoal, o feedback. Eu vou mandar um e-mail com esse link do feedback depois. Ele é importante para a gente, que a gente vai saber o que vocês querem, o que vocês esperam do Meetup, o que vocês buscam. Então é muito importante para a gente. É muito rápido responder. Então, quem puder responder aqui para a gente, iria ajudar bastante. Agora vamos para as perguntas. Eu vi que tem uma galera que perguntou mais coisas aqui. Eu vou com as mais antigas primeiro, né? Tem uma da Giovana. Ela está perguntando se a fundamentação dos dados em cores são pautadas sempre no público-alvo que fará consumo das informações? Não sempre, tá? Mas basicamente depende muito do público. Então, você tem focado para uma empresa, por exemplo, o público. Por exemplo, Itaú é laranja e azul, tem uma identidade visual específica. Bradesco, outros bancos têm vermelho, por exemplo. Então, geralmente, aquela cor comunica rápido a uma empresa. Marisa é rosa, Ipiranga é azul e amarelo.
Então, geralmente, quando é para uma empresa específica, você tem que seguir a identidade visual da empresa específica. Mas quando você não tem essa restrição, quando é para o ser humano mesmo, no caso, eu geralmente gosto de utilizar cores frias para tecnologia, cores frias para leitura. São ali o azul, o verde, o lilás. Eu acho que elas comunicam melhor do que as cores, só as cores quentes, no caso, tá? Mas cada um tem um motivo específico, mas eu gosto de colocar o elemento de cor quente junto ali para chamar atenção no meio das cores frias, tá? Então eu uso mais a cor quente como elemento de atenção do que como todo ali, né? Como quadro como um todo, tá? Mas depende muito mesmo, tá? Quando você é, exercita ali a parte artística, né? A parte de user interface, é nítido a senso crítico ali no caso. Geralmente, quando você termina de fazer um desenho, você sabe quando ele tá bom. Mesmo que todo mundo aqui, mesmo que a maioria das pessoas não tenha um viés artístico, todo mundo sabe reconhecer um trabalho bem feito, uma imagem bem feita, um quadro bonito. Então, só de você saber reconhecer já é o primeiro ponto ali para você saber se as cores que você está utilizando são boas ou não. Muito bom, obrigado aí pela pergunta, Giovana. Vamos para a próxima, aqui a pergunta do Gabriel. E essa pergunta é interessante, que muita gente tem essa Uhum. dúvida, que para alguém que já trabalha com dados, mas nunca com storytelling, quais principais cursos e temas ele precisa focar para se desenvolver em data storytelling? Interessante mesmo, hein? Geralmente eu já partiria para as ferramentas de BI, tá? Pelo Power BI, Tableau, QuickSight. Geralmente o primeiro passo, né? Você conhecer os dados, conhecer o conjunto ETL dos dados ali no caso, transformação dos dados, é o principal ali para você conhecer o tipo de dados que você vai mexer, que é o que você já tem na preparação de dados ali na Data Prep. O segundo ponto é você ir atrás dos gráficos para isso. E o terceiro ponto seria a parte de visualização, a parte de você melhorar, refinar as visualizações. Mas para você refinar, eu não partiria do Data Prep para o Data Storytelling, eu partiria para o Data Prep, para o Data Viz e aí para o Data Storytelling. Então, eu partiria assim para a parte de criação ali de visualização de dados primeiro, no caso, né? E meio que não confesso que de bate-pronto aqui eu não tenho um curso específico para falar, mas eu faria das ferramentas de, 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 de visualização de dados em geral, e aí o de Data Storytelling é a experimentação, é você fugir da caixa. O legal eu uso bastante imagens, eu busco bastante imagens, ícones, backgrounds na internet. Por mais que esteja na internet, eu posso achar a qualquer momento. Eu sou lixeiro, eu gosto de guardar essas imagens, fazer um banco, pegar outros gráficos e dashboards para me inspirar. Pegar, não precisa inspirar todo o dashboard, mas pegar algum elemento ali que foi feito e tentar replicar, tentar redesenhar. Igual quando você está aprendendo a desenhar, você pega uma imagem, faz por cima, desenha. Aí depois você já copia e vai olhando. Depois é natural. Então, tudo no nosso cérebro não tem trampolim, não tem varinha mágica, não tem salto, né? Então, você tem aquele desenvolvimento. Você vai ter que treinar e aos poucos você vai ver a evolução. Eu gosto de guardar todos os dashboards que eu faço desde a época que eu trabalhava na Tento em 2009. Então, desde essa época eu gosto de guardar todos os meus dashboards para eu conseguir ver a evolução que eu tive ano a ano. Muito bom. O Iago até meio que ajudou a responder essa pergunta, que era Boa. sobre recomendação de cursos. Ele recomendou Uhum. um livro aqui, esse Storytelling de Dados, da Chloe. Olha É, aqui. Isso aqui, ó. Olha aqui, ó. esse mesmo, esse é famoso. Olha isso aqui, ó. Tá na minha prateleira, cara. Olha aí. Muito bom. Esse livro é bom mesmo. Obrigado, Iago, aí pela recomendação. E para a próxima pergunta, então, galera elogiando bastante aqui, uns comentários da galera elogiando. Agora a Obrigado. pergunta do Camilo. Você Uhum. recomenda usar um mapa de cores Virides, se existem outras opções inclusivas? Então, geralmente existe outras opções de cores, tá? Geralmente tem a maioria das ferramentas. O Tableau, por exemplo, ele tem uma paleta de cores de daltônico já para você aplicar. O Power BI também, ele tem uma. Dá para você montar. A maioria das ferramentas de BI dá para você montar a sua paleta, de maneira que ele transforme. QuickSight vem forte também com esse tipo de paleta. O objetivo ali é você ou fazer dois dashboards, você colocar algum elemento ali, algum filtro que você aplique. Tipo, o dashboard está de uma maneira, aí você vai lá e põe um filtro ali, um flagzinho, um option box lá. Ah, vou converter agora o dashboard para
daltônico. Converte, ele já aplica todo o estilo no seu dashboard, mas geralmente a cor é convencionado, o azul e o laranja ser essa. Porque o objetivo não é nem a cor em si, o objetivo é ele conseguir enxergar o contraste da informação. Ele tem um número, uma cor que está representando o bom e tem uma cor que está representando o número ruim, e outra que está representando a transição. Então, por mais que não sejam as mesmas cores, a pessoa que é daltônica vai conseguir saber que tem cores diferentes ali na parada. Então, dá para. Geralmente, o laranja e o azul é o mais rápido para isso. Às vezes, o azul e o amarelo também são cores opostas, serve também. Eu usaria o laranja e o azul ainda, que é a maioria dos materiais que você vai achar tem essas cores aí. Mas o principal, na realidade, é matar o verde. Eu sou corintiano, não tô. Mas minha cor favorita é verde, mesmo sendo corintiano. Só que o verde não é uma cor legal, porque a gente não consegue substituto para cor verde, justamente porque 90% dos daltônicos não tem a camada no olho para fazer a cor, para conseguir interpretar a cor verde. Então, eliminar a cor verde é a proxy principal. Então, eu usaria o azul no lugar do verde. O Rubens, agora tem uma pergunta aqui que é do Panini. Um abraço pro Panini, um cara que a Olha aí, gente um abraço, gosta Panini. bastante. Bom. Já teve aqui no Meetup também. Também corintiano, não sei se ele gosta de verde, mas aí tá perguntando da sua experiência prática, utilizando ferramentas de BI. O que você tem a dizer sobre as funcionalidades do QuickSight comparada com outras ferramentas como o Tableau? E ele complementa se dá para fazer uma comparação de complexidade em usar ambas. Cara, surpreendentemente, o QuickSight ele evoluiu bastante no último ano, tá? A gente avaliou algumas ferramentas aí no mercado, né? A gente está utilizando forte o QuickSight bastante mesmo, como opção a mais do que o Tableau, no caso, né? Então a gente não deixou de usar o Tableau está sendo usado bastante também. Eu sou fãzaço do Tableau, eu gosto muito do Tableau, então eu sou suspeito para falar aqui, né? Não tô com time favorito não, mas eu me surpreendi bastante. Claro que o QuickSight tem bastante oportunidade ainda de melhoria, só que eu achei ele simples. O Tableau ele tem a métrica principal do Tableau é você, a partir de um chassi de gráfico, você consegue fazer outros 30 gráficos. Já o QuickSight, a principal diferença do Tableau para o QuickSight na questão de montar gráficos é que o QuickSight, assim como o Power BI, ele já tem o gráfico pré-determinado ali com seus elementos ali para mudar já. Só que se você quiser, sei lá, fazer um gráfico de nuvem a partir de um gráfico de tree map, que é o que você faz no Tableau, você não vai conseguir fazer isso no QuickSight. No QuickSight você vai conseguir fazer o de tree map. Você clica ali, você não consegue mudar o elemento de quadrado para texto, para fazer o de nuvem. Então essa é a principal diferença, por exemplo, do Tableau pro QuickSight, é que o QuickSight ele já traz a construção do gráfico pronta. O Tableau não, ele dá uma versatilidade, ele dá uma maleabilidade para você mexer em bastante elementos do gráfico. Então você consegue colocar campos calculados no título, você consegue mudar vários elementos dentro do mesmo gráfico. Já o QuickSight ele já traz pré-pronto. Para quem é simples e direto, o QuickSight é bom porque você só clica e você já tem o gráfico na sua cara. Ele já magnetiza igual o Power BI, né? Então o objeto já é magnetizado. Já o Tableau não, se você tem que já ou coloca como container pré-determinado, ou você tem que ficar arrastando coordenada por coordenada para ele caber no lugar certo ali no caso, né? Arrastando, flutuando ali no caso, né? Cada um tem seu benefício e oportunidade, no caso. Eu não falo malefício, eu falo oportunidade. Então, tipo, eu gostei bastante do QuickSight agora, tá? Então, como a gente está com bastante dados no Mesh, nuvem é o futuro, é importante a gente ter o Tableau Online como ferramenta com dados direto na nuvem, e a gente tem o QuickSight já nasceu com já conectado direto no Athena, ali no Redshift, a gente já consegue conectar e ter uma performance muito boa de dados ali, de leitura de dados. Então, eu poderia até elencar várias coisas, tá? Mas na parte visual, o QuickSight ele deu um salto bem grande no último ano, tá? Ele é menos personalizável, só que ele é mais direto e objetivo. Se for para falar, acho que seria isso. Pô, obrigado, Panini. E ele complementou que já elimina o verde por natureza. Boa. Então, vamos para a próxima, que ainda é uma pergunta meio que nessa pegada de ferramentas, é uma Uhum. pergunta do Camilo. Ele perguntando quais bibliotecas de Python você recomenda para visualização, considerando diversos tipos de gráficos e usabilidade.
Cara, Até cita. O Plotly, ele citou o Plotly, É, acabei vendo a pergunta dele. Cara, o Plotly é o que eu usaria, tá? Tem Enterprise ali também no caso. Só que o Plotly é bem, através meio- das codificações ali no caso, ele é menos friendly ali no caso, só que ele é bem direto. O Python é o canivete suíço aí, é o novo Excel aí é bem versátil em todos os elementos aqui, mas eu usaria entre esses aí o Plotly, tá? boa. Agora, uma pergunta que está mais na vibe de carreira é Uhum. qual o caminho para se tornar um especialista em DataVis para um analista de dados júnior? Cara, é interessante, viu? Porque geralmente, quando eu comecei, por exemplo, foi o Excelzão da vida, é buscar atrás das ferramentas, é pesquisar dentro da empresa que você está, qual ferramenta da arquitetura-alvo, claro, né? Qual que está sendo utilizado. Mesmo que você não tenha acesso a essa ferramenta, tentar pegar o Excel. Excel, se você pegar a torradeira na sua casa, tem o Excel instalado na torradeira da sua casa. Então, se profissionalizar, quem está em júnior, por exemplo, ele tem que tropeçar bastante, ele tem que tentar bastante, já tem que se mostrar como pleno. Então ele já tem que se mostrar como o próximo passo ali no caso, né? Ter paciência, claro, ter evolução e ter leitura também de momento, né? Para ver se o local que você está valoriza primeiro a esse tipo de função. Caso que não, busque uma área que valoriza dados. Se é uma área muito produto, se é uma área muito que valoriza a criação de produto, nem sempre vai valorizar dados. Então é buscar aqui uma área de dados e treinar. Acho que treinar, júnior tem que treinar bastante, no caso, porque mostrando um resultado assim bem satisfatório ali já é o passo principal. Claro que tem muitas variáveis, tá? É momento, você tem que estar preparado para quando o momento surgir. Para você estar preparado, é treinando mesmo, tá? Acho que é treinando até a mão cair. Boa. Ainda sobre a carreira, pergunta aqui da Giovana, que é qual a principal diferença que você percebeu ao ocupar a cadeira de spec, atuando com um cenário tão amplo como dados? Então, para mim foi bem diferente, né? Porque eu subi com o spec com uma nota de data vis lá em cima, tá? E uma nota de dados normal. Então, o maior desafio meu foi justamente se adequar à parte de que o engenheiro de analytics, ali, especialista de analytics, conversa com o engenheiro de dados. Então, ou conversa com data science, conversa ali com o cientista de dados, ali no caso, conversa com o de machine learning. Então, não é você chegar ali na parte de spec é uma coisa. Só que chegando lá, você tem que mostrar serviço justamente em todas as partes. Então, aqui a gente consegue tem que atuar bastante ali nas camadas especializadas, né? A Source, SOT, Spec, que é o principal ali no caso para conversação ali que a gente vai ter com a parte de ED, atuar ali com o pessoal, com os modelos ali de ciência de dados ali de machine learning e atuar ali como sendo não ficar só no que você é forte, mas se fortalecer naquilo que ainda tem oportunidade ali para preencher lacuna, no caso, tá? Esse ali foi a principal guia aqui que eu estou levando aqui para me especializar ainda mais. Bom, obrigado, Giovana. E agora tem um comentário aqui do Marcos, nem chega a ser uma pergunta, né? Mas a gente estava falando de ferramentas, ele comentou que esse Uhum. ClickSense, você tem um desenvolvimento em ClickSense. Mashup e Visual HTML. Falou que traz várias possibilidades. Legal, ó, de todas as ferramentas, essa é que eu tenho menos conhecimento. Abordei bastante, eu vi algumas videoaulas em específicos, mas eu confesso que eu nunca usei e experimentei direto o ClickSense, mas ele está no setor de líderes desde 2011, tá? Pegando todas as tabelas Gartner ali, ele tá sendo utilizado por bastante empresas aí e tendo bastante sucesso aqui pelo que é proposto, tá? Eu confesso aqui que fica de lição de casa para mim aqui aprender um pouco mais sobre o ClickSense e ele é bem utilizado, tá? Ele está no setor de líderes ali junto com o Tableau e o Power BI, tá? Boa, e obrigado até pelo comentário, Marcos. Bom que agrega aqui na discussão. Sim, E ainda nessa discussão, o Pedro Paulo acabou de comentar aqui que do próprio Tableau, né? Que entrega a mesma funcionalidade de integrar o HTML. boa. Bom, Ali acho é... que. Boa, pode falar. Não, desculpa, continua. Não, é que assim, ó, o grande relativo das ferramentas é justamente o preço, né? O Tableau é muito bom, só que tem ele tem o custo para ser bom desse jeito. Para mim, eu ainda acho o Tableau a melhor ferramenta que tem. Só que ele tem o custo para isso, mas é mais abrangente o Power BI, porque justamente ele já vem instalado com a Microsoft, vem com o aporte todo da Microsoft, né?
E o do QuickSight está vendo a mesma pegada aí que você usa sobre demanda, né? Tem uns preços fixos lá em dólar, mas depende do uso que você vai fazer mesmo, tá? Cada um tem a sua melhor utilização aí, melhor momento para utilizar. Ótimo, acho que com isso acabaram as perguntas, né? Acho que agora, né, agradecer a todo mundo, né? Dar uma audiência muito legal aqui, pessoal. Agradecer a todos que nesse final de mês, essa segunda, entraram aqui com a gente. Legal também que vocês interagiram bastante no chat, muita pergunta. Às vezes a própria outra pessoa respondia a pergunta de outra, achei isso bem legal. Quer dizer que o pessoal estava engajado, né? Então, agradecer também você, Rubens. Sem você não Obrigado teria pelo convite. acontecido isso. Uma honra para a gente estar assim, podendo ter você aqui falando um assunto que é pertinente no dia a dia de vários cientistas e analistas, né? É um prazer imenso para mim, para Pô, toda a organização. não sei se vocês compartilham o material aqui com o pessoal externo, tem o PDF aqui, caso precise aqui da apresentação. Dá para mandar para deixar um Google Drive da vida aí, se quiser. Não sei como que Ah, é a política aqui, mas não tem o- nada de dentro do banco, então acho que não, uhum. não tem Então, galho, não. tranquilo. É, eu consigo pegar o e-mail da galera que está entrando aqui, então eu vou mandar um e-mail de follow-up para vocês, galera, durante o meio da semana, lá, quarta, quinta, eu mando. Aí eu compartilho esse material, o pessoal vai gostar. E o Panini deu uma elogiada aqui, uma aula das grandes referências do assunto. Sorte da humanidade que poderá ser gravado no YouTube. Sorte da galera. Bom, então, com isso a gente pode encerrar, né, Rubens? Tem mais algum recado? Não, só isso, pessoal. Se quiser procurar e tiver alguma dúvida adicional ali, pode me buscar no LinkedIn que a gente tenta sanar. Tranquilo, então, galera. Obrigado a todos e até o próximo mês. Um abraço, gente. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite.